Olá, seja bem-vindo ao Projeto Elabore-se. Hoje eu quero falar um pouco com você aqui sobre como parar de reagir ao ontem e começar a criar o amanhã. Estou compartilhando com vocês aqui a minha jornada de autoconhecimento e eu passo para vocês aqui algumas coisas que eu estou estudando que fazem sentido para mim e eu espero que faça sentido para você também. Eu estou há um bom tempo nessa jornada, né, de autoconhecimento, porque eu precisava que me destacar um pouco profissionalmente, me encontrar, né, profissionalmente também, pessoalmente, e algumas coisas que eu andei estudando aqui para mim foram muito úteis. E eu espero que seja, né, para vocês também, essas coisas que eu estou estudando aqui, esses conhecimentos. Antes de mais nada, então, pessoal, antes de mais nada, para quem, né, que é esse conteúdo aqui? É para o realizador, né, estagnado, o buscador de propósito e para o prisioneiro de resultado. Temos aqui esses vários perfis de pessoas aqui que podem muitas vezes se aproveitar, né, desse conteúdo aqui. Se você passa então por uma dessas situações, se você é um desses públicos, fique por perto que esse conteúdo vai ser muito útil para você. Temos então aqui o realizador estagnado, pessoas que trabalham duro, mas sentem que a vida financeira e pessoal não sai do lugar. Temos aí esse perfil de pessoa. Eu coloquei esses perfis aqui porque eu me encaixo muito nesses perfis e eu estou tentando encontrar estratégias, planos de ação, né, e ferramentas que me ajudem a destravar, né, meu crescimento pessoal, meu crescimento profissional. Eu utilizo muito o autoconhecimento para o meu destravamento, né, profissional, que é uma das áreas que eu estou trabalhando ultimamente na minha vida, mas você pode utilizar para outras coisas. Essas ferramentas aqui podem ser utilizadas para várias áreas da vida. Nós temos também então aqui o buscador de propósito, quem sente que possui um potencial enorme, mas não sabe como canalizar, né, tudo isso para resultados práticos. Eu passei muito por isso também, até encontrar essas ferramentas aqui. Muitas vezes nós precisamos de direção clara, ferramentas de foco, autoconfiança, etc. São todas coisas que nós precisamos desenvolver para seguir em frente. E temos também aqui, né, pessoas que, o prisioneiro do passado, pessoas que passaram por traumas ou perdas e acreditam que a sua história define o seu limite, né? Muitas vezes nós passamos por um trauma muito grande, eu também passei por isso, passei por várias coisas da minha vida. E chega num momento que que as coisas param de importar para você. Os sonhos vão morrendo aos poucos, a sua energia vai se esvaindo, né? Vai se acabando aos poucos e você começa a perder o sentido das coisas, começa a perder o propósito, o sentido, e isso é muito perigoso, pessoal. Isso é muito perigoso. Nós precisamos tomar cuidado, né? Principalmente ter um carinho por nós mesmos, né? Aprender a desenvolver um carinho por nós mesmos, pela nossa pessoa, porque se nós estamos vivos ainda é porque nós temos um propósito, nós temos algo para ser realizado. Tem então, né, o prisioneiro do passado, que ele está preso ainda ao passado, tem dificuldade em criar a sua própria história, criar o seu próprio futuro. Vou passar para vocês aqui algumas estratégias, algumas coisas que nós podemos fazer, né, para que nós possamos se destravar um pouco do passado e começar a pensar um pouco no futuro. Esse tipo de pessoa, então, né, desejam mais superação, desejam superar, né, os desafios, os obstáculos, renovar também, né, a identidade e ter uma paz mental, que são coisas que nós precisamos para continuar caminhando na vida. E se você se encaixa então, né, em um desses perfis aqui, esse conteúdo de hoje, que eu considero uma aula, vai ser muito útil para você. Eu gosto de transformar o meu conteúdo em um formato de aula, onde eu explico as coisas, porque eu já lecionei durante 7 anos e, né, eu dei aulas de informática durante 7 anos. Foi uma jornada muito interessante, muito importante para mim também. Eu gosto desse formato, então, aqui, de explicar certinhas coisas, de entregar para vocês ferramentas práticas, um plano prático, um passo a passo ali que você realmente consiga colocar em prática para se destravar. Antes de continuarmos aqui, pessoal, se nada disso for feito, então, né, o que vai acontecer se eu não fizer nada disso? Vou passar para vocês aqui algumas estratégias, vou passar para vocês aqui algumas recomendações práticas, mas se nada disso for feito, né, o que pode acontecer? Você pode
ter uma cristalização, né, da escassez, você pode passar a viver mesmo pela escassez. A pessoa se torna um especialista em sobreviver, perdendo a capacidade de enxergar oportunidades de crescimento. E a vida, pessoal, ela nos apresenta muito isso, as oportunidades de crescimento. Só que quando nós estamos ligados ali no botão de sobreviver, nós não conseguimos enxergar essas oportunidades. Elas passam todos os dias pela nossa vida e nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos identificar essas oportunidades. É por isso que nós precisamos começar a estudar o autoconhecimento e começar a se planejar melhor para construir o futuro que nós desejamos. Nós não podemos então deixar, né, que essa escassez, né, nos torne em um sobrevivente. Nós precisamos ter essa capacidade de enxergar oportunidades e ser donos da nossa história, ser donos ali da nossa história, da nossa trajetória também. Temos também aqui a erosão, né, da autoestima. Ao tomar decisões baseadas apenas em falta, a mente entende que ela não é capaz, destruindo a confiança interna. Atrapalha muito a nossa autoconfiança quando nós tomamos, né, essas decisões aqui baseadas em medo, em escassez. Vamos aprender também a lidar com tudo isso, se planejar melhor. Tudo, pessoal, se traduz aqui no meu ponto de vista planejamento. Se nós fizermos um bom planejamento, se nós tivermos ali boas ferramentas para colocar em prática, nós vamos conseguir resolver as nossas vidas, dar cada dia os passos que nós precisamos dar para sobreviver, para prosperar e para crescer na vida. Muitas pessoas partem, né, para coisas complexas da mente, sem apresentar para vocês ferramentas práticas, ferramentas que vocês podem colocar em prática. Eu gosto muito de estudar o autoconhecimento, mas eu estudava e as pessoas partiam muito para, né, o esoterismo, espiritualidade. Não que isso não seja importante, mas muitas vezes nós precisamos de ferramentas práticas, ferramentas que nós possamos colocar em prática no dia a dia para destravar o nosso conhecimento. Muitas vezes nós não temos aquele tempo, né, para ficar limpando crenças limitantes. A vida vai acontecendo, a vida não espera, né, não nos espera, né, ela não permite que nós ali descansemos e vamos ali, né, ela não dá uma pausa para que você possa sair em busca ali de renovar a sua identidade, de muitas vezes ali, né, de sair em busca daquelas crenças e derrubar aquelas crenças, fazer uma reprogramação mental. A vida ela vai continuando, ela vai acontecendo todos os dias e nós precisamos aprender a lidar com isso. A vida vai continuando e durante esse mover da vida, nós vamos aprendendo, né, durante esse mover mesmo, aprender a lidar com certas situações, limpando a nossa mente, colocando na nossa mente as informações corretas para que nós possamos ser prósperos, porque tudo é uma questão de mentalidade. A mentalidade é o nosso filtro do mundo. Se nós temos uma mente muitas vezes de escassez, né? Nós temos uma programação mental de escassez, nós vamos enxergar a escassez para onde quer que nós olhemos, tanto para a nossa vida profissional, pessoal, dos relacionamentos, dos hobbies, nós vamos enxergar escassez em tudo. Nós precisamos mudar então, começar a enxergar a nossa vida como uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida de prosperidade, e assim nós vamos trocando essa chave na nossa mente. Temos também aqui a paralisia por análise, que é uma coisa que acontecia muito comigo também. O excesso de lógica sobre o que é possível hoje impede qualquer movimento ousado, levando ao arrependimento crônico no longo prazo. Muitas vezes nós somos movidos somente pela lógica, mas muitas vezes a realidade que nós vivemos, ela não condiz com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, com as nossas metas, e muitas vezes isso nos paralisa. Nós olhamos para todos os lados, né? Nós olhamos para o nosso lado externo e nós não enxergamos oportunidades, nós não enxergamos ali nenhum motivo, né, para caminhar, nenhuma porta aberta. E muitas vezes nós vamos desanimando, nós vamos nos paralisando quando nós vamos analisando essas situações, porque muitas vezes nós nos encontramos, né, num cenário externo caótico, muito bagunçado, e aquilo tira de nós, né, a esperança, a vontade de viver. Por isso que nós precisamos olhar para dentro. A minha vida ela começou a melhorar quando eu comecei a olhar para dentro de mim mesmo. Eu comecei
a olhar como que a minha mente funcionava, como que o meu subconsciente funcionava. Eu vou falar para vocês mais para frente, né, sobre subconsciente, sobre a mente, mas ela é como se fosse, né, o seu subconsciente é como se fosse um jardim ou um bosque cheio de árvores com frutas que você tem, só que você, quando você não estuda o autoconhecimento, você não tem acesso. É como se fosse uma sala escura, como se você não tivesse a chave da porta. Quando você abre essa porta e vai olhar o que tem dentro, você não enxerga nada. É tudo escuro, tudo obscuro. Você não sabe que tipo de árvore que tem lá, você não sabe que tipo de frutos, né, que tem lá, porque são coisas que foram plantadas desde a sua infância ali e que foram crescendo e você não levou em consideração isso, você não teve um tempo para olhar isso, ou nem sabia que existia esse jardim, esse bosque, nem sabia que existia essa porta que você poderia abrir e olhar o que está acontecendo dentro. Você precisa então abrir essa porta, olhar para dentro, pegar uma lanterna, começar a ver ali, iluminar, né, para ver que tipo de árvore que tem ali. Será que é fruto que você plantou? Será que você plantou aqueles frutos? Será que são frutos que você gosta? Será que tem ali frutos que você não gosta? Será que você está colhendo frutos que você não gosta? Tudo isso está no nosso subconsciente e nós precisamos trabalhar isso. Pessoal, antes então de entrar aqui nas recomendações práticas, eu quero passar para vocês aqui, primeiramente, né, a questão do cenário atual, como, né, que está acontecendo hoje as coisas, como que as coisas estão acontecendo hoje. Vivemos em um estado de hipnose coletiva, onde acreditamos que o que vemos no extrato bancário, muitas vezes, né, no espelho ou no comportamento dos outros é a verdade absoluta. Na realidade, esses fatos são apenas os ecos de quem você foi ontem. Todo esse nosso externo aqui, pessoal, não tem muita importância. Nós não precisamos olhar para o externo. Precisamos olhar para o interno e ver aquilo que nós queremos criar, porque se nós temos a capacidade de imaginar, se nós temos a capacidade de desejar, nós temos também essa capacidade de realizar. Hoje, vendo um vídeo na internet ali, estudando um pouco sobre autoconhecimento, ouvi uma frase muito interessante que diz assim que os nossos desejos, né, são né, o nosso potencial querendo se manifestar. Se você tem um desejo, então, e você muitas vezes pensa que você não pode alcançar aquele desejo, não pode realizar aquele desejo, saiba que você tem o potencial para realizar isso, mas você mesmo está se bloqueando, você não está se permitindo viver essa experiência. Vai dar medo, logicamente que vai dar medo, porque quando nós temos um sonho muito grande, nós precisamos desenvolver novas habilidades e entrar nesse desconhecido muitas vezes dá medo. É muito desconfortável entrar nesse desconhecido. Mas se nós quisermos ter uma vida melhor, muitas vezes dar uma vida melhor para a nossa família, para os nossos filhos, nós precisamos encarar esse novo ambiente e ver ali, né, quais são as oportunidades, quais são as habilidades que eu preciso dominar para me dar bem, né, naquele ambiente, para sobreviver naquele ambiente e para prosperar naquele novo ambiente, naquela nova fase. Eu costumo falar que a nossa vida ela é cheia de fases. Muitas vezes você tem lá um mapinha com 20 fases, com 20 sonhos que você tem. Cada sonho desse está lá bloqueado, tem um cadeado naquela fase. Você não consegue entrar porque você não se permite olhar para dentro e ver, né, os seus potenciais. Por isso é que eu gosto muito de fazer um diagnóstico interno quando eu comecei, né, a estudar o autoconhecimento, eu comecei a fazer o meu diagnóstico. Comecei a ver quais eram as minhas oportunidades, as minhas ameaças, quais eram as minhas forças, minhas fraquezas, e todos nós temos. Todos nós temos pelo menos uma oportunidade, um talento que nós podemos multiplicar. Se você é bom em apenas uma coisa, multiplique esse talento para que ele possa dar vida a novos talentos, a novas oportunidades. Nós precisamos de apenas uma oportunidade, de apenas uma sementinha de potencial para destravar toda a nossa vida que nós desejamos, né, no caso. Então nós temos aqui, a maioria das pessoas tenta construir o futuro olhando para o retrovisor, o que as mantém presas em um ciclo de repetição e escassez. Nós não podemos então olhar para o passado já aconteceu, e o hoje é o que vai se desbocar no amanhã. Então preste atenção no hoje, o que você está plantando hoje.
Nós estamos todos os dias ali plantando novas árvores nesse jardim sem perceber. Então você precisa olhar hoje e ver o que você está plantando. Será que você está plantando mais árvores ali de medo, de escassez, muitas vezes de raiva, de ódio? Ou você vai começar a plantar coisas boas? Vai começar a plantar ali esperança, fé, boa vontade, ousadia, coragem. Tudo isso nós começamos a plantar todos os dias. Então você precisa começar a olhar para o seu hoje, porque é o seu hoje que vai definir o seu amanhã. Porque senão, se você não olhar para o seu hoje e ficar pensando no passado, você vai ficar alimentando aquelas árvores, vai ficar regando aquelas árvores e elas vão ficar ali para sempre. E se você olhar muito para o futuro, você não vai ter, você vai sofrer de muita ansiedade e você não vai ter a capacidade de olhar para o hoje e, e se vestir, né, das armaduras necessárias, se vestir do conhecimento necessário, se vestir ali das oportunidades necessárias e das competências necessárias para que você possa prosperar no dia de amanhã. Temos então aqui também um depoimento. Sempre achei que precisava ter o dinheiro na mão e o relacionamento perfeito para me sentir segura e confiante. Hoje percebi que estava esperando o espelho sorrir primeiro para depois, né, eu sorrir para ele. Preciso aprender a ser a pessoa que quero ser, mesmo quando o mundo à minha volta ainda não reflete isso. Foi o que eu falei anteriormente, né, ali, que nós precisamos olhar para dentro. Dentro de nós é que está ali os nossos sonhos, a nossa esperança, a nossa fé. Se nós olharmos para dentro, nós vamos ter motivos para continuar. Muitas vezes nós olhamos para o exterior, para o que está acontecendo na nossa vida, e nós não encontramos motivos para continuar e a nossa autoestima vai lá para baixo. Muitas vezes nós olhamos no espelho e não gostamos, né, do corpo que nós estamos vendo, a aparência que nós estamos vendo, nós não gostamos muitas vezes. Nós olhamos para a conta bancária e não gostamos do reflexo que nós estamos vendo lá, nossa situação financeira. Olhamos para os nossos relacionamentos e também é um caos. Pessoal, passei muito por isso. Chegou uma época da minha vida que tudo perdeu sentido. Eu olhava para os lados e nada mais fazia sentido. Eu estava trabalhando em algo que eu não gostava. Os melhores amigos que eu tinha, eles se afastaram todos. Eu estava cercado por pessoas ali que tanto faz, sabe, se a minha presença, tanto fazia a minha presença para eles. Se eu estivesse ali ou não, muitas vezes eu era só uma utilidade e não tinha aquelas amizades verdadeiras mesmo. A minha vida financeira também estava um caos, eu não estava mais posicionado profissionalmente, estava uma bagunça todos os lados da minha vida. E eu não aguentei, né? Não aguentei a pressão. Eu lembro que eu cheguei em casa, a única coisa que eu consegui foi me ajoelhar e chorei. Aquela noite eu chorei quase a noite inteira por causa dessa situação. No outro dia eu enxuguei as lágrimas, comecei a olhar mais para dentro e comecei a estudar um pouco mais, né, sobre autoestima, sobre autoconhecimento, sobre sonhos, objetivos, empreendedorismo. Eu fui vendo aonde que estava ali, né, as minhas fraquezas, por que aquilo estava acontecendo, fui fazendo um diagnóstico. E isso foi melhorando com o passar dos meses, né? Eu fui me reconstruindo e foi um processo muito dolorido porque eu apaguei tudo, deixei de ver algumas pessoas, deixei de frequentar muitos ambientes, as minhas redes sociais eu apaguei elas todas para não precisar ver, né, a vida de outras pessoas. Eu apaguei tudo e fiquei vivendo ali só eu comigo mesmo. Eu tive que reaprender, né, a viver comigo mesmo e é uma coisa muito dolorosa também, é muito estranho você estar naquele silêncio total, aprender a olhar para si mesmo e começar, né, a dialogar com si mesmo, ver o que está acontecendo, você cuidar de si mesmo, cuidar da sua saúde espiritual, mental, cuidar do seu corpo. Ali que me destravou essa chave que eu precisava primeiramente me amar, cuidar de mim mesmo, me tratar, porque aqueles sintomas que eu estava sentindo era a minha alma, era o meu espírito falando que ele precisava de atenção também, que o meu corpo também precisava de atenção. O meu foco estava muito no externo, ajudar as pessoas e fazer um monte de projetos, e isso foi me adoecendo por dentro, e isso é muito sério. Por isso que eu tive essa crise, né, existencial,
e conseguir olhar para dentro e me reestruturar novamente com tudo isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. E agora, pessoal, vamos lá para as recomendações práticas. Quero passar aqui para vocês algumas recomendações. Sempre gosto de dividir em recomendações de longo prazo, médio prazo e curto prazo. As recomendações de longo prazo, elas demoram mais para acontecer, né, para ser concretizadas. As de médio prazo demoram um pouco menos, e aí nós temos as de hoje, que nós podemos mudar já hoje na nossa vida. Longo prazo, o que nós temos aqui no longo prazo? Então, temos o cultivo da visão interna. O que seria isso, pessoal? Reserve momentos para visualizar sua vida não como ela é, mas como ela pode ser. Isso ajusta sua bússola interna para buscar caminhos que hoje sua mente lógica, hoje ela ignora, né? Ela olha a realidade e se assusta. Ela não vê saída. Fala, onde que está a saída? Então o caminho é você olhar para dentro. Você precisa olhar para dentro, para a sua bússola interna, e buscar caminhos que fazem sentido para você. Visite, né, novamente ali, visite os seus sonhos, visite ali, né, muitas vezes os seus desejos, as suas vontades. Veja realmente aquilo que você deseja, porque se você deseja é porque você tem o potencial para realizar aquilo. Muitas vezes você não tem as ferramentas, você não tem o conhecimento ainda, mas você tem o potencial para realizar tudo aquilo na sua vida. Então você precisa fazer esse cultivo da visão interna, começar a olhar para dentro, comece a desenhar novamente ali, né, os seus sonhos. É importante você ter um quadro dos sonhos, onde você escreve, pode ser num caderno mesmo, você escrever todos os seus sonhos, namorar esses sonhos todos os dias, você entrar em contato com esses sonhos, ler todos os dias, questionar, conversar com eles mesmo, sabe, ter um relacionamento, porque é através do relacionamento que você vai criando amor por algo e vai criando uma conexão mais intensa por aquilo. Nós precisamos então cultivar, né, os nossos sonhos, as nossas metas, nossos objetivos todos os dias. Se você não tem nada disso, comece hoje. Pegue ali um caderno, pegue um caderninho, comece a escrever nele todos os seus sonhos, seus objetivos, suas metas. Se você tem medos, também escreva seus medos, que você vai começar a encontrar oportunidades de vencer esses medos, de ultrapassar esses medos, de ultrapassar essas montanhas. Temos também aqui a desvinculação de rótulos. Pare de definir, pare, né, de se definir pela sua profissão ou pelo seu saldo bancário. Entenda que você é o condutor, não o carro. Isso permite que você mude de rota sem crises de identidade. Nós precisamos então desvincular desses rótulos. Você não precisa ser a mesma coisa para sempre. Por isso que no autoconhecimento as pessoas falam muito sobre o estou, né? As pessoas falam, hoje eu estou médico, hoje eu estou dentista, hoje eu estou consultor. A pessoa não é aquilo, ela apenas está passando por aquela fase. Nada daquilo define a pessoa. Então muitas vezes você está numa profissão que você não gosta muito mais, mas você pensa que você é aquilo, e não é. Você pode ser aquilo que você deseja ser. Basta que você comece a plantar novamente as sementes corretas, né? Comece a plantar novamente ali as sementes corretas, comece a olhar para dentro de si, comece a imaginar, né, em qual situação você gostaria de estar vivendo, comece a desenhar o seu cenário, veja qual é a profissão que você teria no futuro, comece já a olhar, né, para o hoje. Tem muitos empreendedores aí que só deram certo depois dos 50, 60 anos. Então nunca é tarde, né, para que nós possamos olhar para dentro, se desvincular desses rótulos. Esses rótulos são todos temporários e nós podemos ali encontrar uma forma melhor de seguir em frente. Temos também aqui o estudo da causalidade. Aprenda que a realidade física é o último estágio. Foque em mudar a causa, seu estado mental, para que o efeito, né, no mundo físico mude naturalmente. Você precisa mudar a sua mente, então, para que ela possa alterar a sua realidade. E, querendo nós ou não, pessoal, é assim que funciona a realidade, né? Tudo começa pela mente. Aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós sonhamos, nós realizamos. Se a sua mente está um caos e você só pensa em coisa ruim, só fica vendo noticiário, né, que muitas vezes só trazem coisas ruins para nós, está um caos no mundo aí fora. Se nós continuarmos olhando para isso, nós vamos plantar mais disso. Nós precisamos olhar para a causa, para a nossa mente. O que a nossa mente está criando todos os dias, né, sem que nós percebamos? Quais são os medos que nós temos na nossa mente?
Tudo isso é importante para que nós possamos seguir em frente. Olhe para a sua mente, então. Comece a olhar o que você está criando na sua mente. Comece a criar coisas boas. Comece a criar coisas positivas. Isso é possível, pessoal. Eu sei que muitas vezes parece, né, conversa fiada que não faz nenhum sentido. E eu também pensava assim. Eu não tinha nenhuma esperança. Eu resolvi dar um crédito. Vamos dar um crédito nisso para ver se dá certo. Eu comecei a praticar algumas ferramentas, comecei a orar mais, né? Comecei a orar, a entrar em relacionamento com Deus, né? Estreitei ali o meu relacionamento com Deus, fiquei mais íntimo dele, comecei a colocar os meus sonhos no caderno, os meus desejos, né, no caderno, comecei a colocar tudo no caderno ali, tudo aquilo que estava passando. Muitas vezes eu não tinha com quem conversar, eu desabafava no caderno, colocava tudo no meu caderno, as frustrações, as raivas, os medos, sonhos, desejos, tudo que eu queria eu colocava nesse caderno. Ele era meu caderno do desabafo, colocava tudo ali. E com isso, né, eu fui me tratando, porque muitas vezes nós pensamos que nós queremos conversar com outras pessoas para desabafar, mas muitas vezes nós precisamos conversar com nós mesmos. Nós muitas vezes precisamos de atenção. Eu costumo pensar, eu tenho uma teoria comigo, né, que nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre, mesmo que nós estejamos completamente só, nós temos dentro de nós, né, várias versões de nós mesmos que precisam da nossa atenção, que precisam do nosso cuidado. Tem a nossa versão do futuro, que ela precisa de um cuidado. Tem a nossa versão do passado, que muitas vezes está muito ferido, cheio de traumas. Precisa também olhar para isso com atenção. Ou seja, muitas vezes o que nós precisamos é somente, né, um caderninho e desabafar com esse caderno. Eu faço muito isso também por áudio. Tem um grupo lá que só tem eu. Eu começo a contar as coisas lá nesse grupo. É incrível como você vai. Tem várias coisas que o que falta é somente a expressão. Tem coisas que precisam se expressar para elas perderem a força. Por isso que muitas vezes você precisa expressar os seus medos, não para outras pessoas, mas em um caderninho. Por isso seria uma ótima ideia você expressar os seus medos nesse caderno, as suas vontades, seus desejos. Você vai se expressando, né? Você vai escrevendo no caderno e aquilo vai se expressando. E quando você vai expressando, parece que aquele peso vai saindo, aquela angústia vai saindo. Ou seja, muitas vezes o que o nosso corpo sente é uma falta de expressão, é uma falta de ser ouvido. O nosso corpo, a nossa mente, ela também precisa ser ouvida. E isso, pessoal, é muito real, é muito real. Eu comecei a praticar isso e a minha vida mudou muito, mudou radicalmente também. Eu pensava antes que isso era besteira, que era balela, mas hoje eu vejo que faz muito sentido isso que eu estou passando hoje. O que eu estou colhendo hoje são coisas que eu comecei a plantar ali no passado também. Vamos falar agora aqui do médio prazo. No médio prazo, então, nós temos aqui a auditoria de frequência. Vamos ver o que é isso, pessoal. Observe quais emoções dominam 80% do seu dia. Se o medo é o mais frequente, você está organizando sua vida para a defesa. Reorganize-se para a expansão. Nós precisamos então começar a expandir a nossa mente, expandir a nossa realidade. E a expansão da nossa realidade começa na nossa mente. Precisamos expandir a nossa mente. Então, mais uma vez, olhe para dentro de si. O que você sentiu hoje? Você sentiu coisas boas ou coisas ruins? Você sentiu fé, esperança, ousadia, coragem? Ou hoje você sentiu mais raiva, ódio, desespero, rancor, inveja? Você precisa olhar o que está alimentando todos os seus dias. Isso tudo são árvores que você tem plantado no seu subconsciente. Já falei, né? Nosso subconsciente é um bosque ou um jardim que tem essas árvores. Então, preste atenção no que está dominando o seu dia e comece a reorganizar isso. Amanhã você pode reprogramar a sua mente, você pode falar: hoje eu quero sentir mais amor, e você vai programando a sua mente para isso. Hoje eu quero sentir mais felicidade, hoje eu quero sentir mais ousadia. Vai ser da noite para o dia que isso vai acontecer? Não é, é uma coisa que é um pouco a cada dia, vai acontecendo com o passar dos dias, das semanas, mas você precisa colocar essa meta diária. O que eu quero sentir hoje? E você vai, a cada dia que passa, você vai alimentando um pouco mais disso. E quando você perceber, você vai estar em um dia ali, né, com mais fé, com mais esperança, ousadia, coragem. Logicamente que vão vir os momentos difíceis, os momentos de angústia, tristeza, mas eles não vão mais tomar conta da sua vida. Isso que é o mais importante. Fechamento de portas. Identifique relacionamentos e hábitos que não cabem na visão futura de você.
Você desenhou lá a sua visão futura, a sua versão futura, e o que que tem nessa sua versão futura? Quais são os hábitos que você pratica todos os dias? Quais são as pessoas que estão em volta de você ali? Por isso que é muito importante você definir os seus valores. Em outros vídeos eu quero falar um pouco com vocês sobre organizar, né? Organizar a nossa identidade. Vamos criar a nossa identidade. A nossa identidade ela funciona como um filtro daquilo que nós queremos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós permitimos e daquilo que nós não permitimos. A nossa realidade, então, a nossa identidade, ela vai moldar a nossa realidade. É um filtro muito grande da realidade. E muitas pessoas também não olham para isso. Não vejo muitas pessoas também do autoconhecimento falando sobre isso. E eu quero falar um pouco, né, com vocês sobre isso. Você precisa então imaginar a sua versão futura e começar a fechar hoje as portas que não fazem mais sentido para você lá no futuro, naquela versão final que você tem. E o futuro não precisa ser um futuro muito distante, não. Muitas vezes as pessoas imaginam 10 anos para frente, mas você pode imaginar daqui a 6 meses, daqui a um ano. Que pessoa eu quero ser daqui a um ano? Então você já vai começar a se movimentar para isso hoje. Começar a alimentar essa identidade. É como se você já fosse aquela pessoa, só que você ainda está derrubado. Muitas vezes você está cabisbaixo, você não tem as ferramentas necessárias, mas você já é aquela pessoa. É somente ter as ferramentas necessárias, os hábitos necessários para chegar lá. Reprogramação de rotina. Introduza pequenos rituais que confirmem sua nova identidade. Exemplo: organizar sua mesa como um grande executivo faria, mesmo que ainda não o seja. Comece a se comportar então como aquela pessoa se comportaria. Não precisa estar preso muitas vezes, né, a dinheiro, a faturamento, mas comece a colocar em prática micro comportamentos. Será que essa pessoa do futuro, ela seria uma pessoa mais com uma saúde mais em dia, teria o corpo mais definido? Comece a cuidar disso hoje e vá cuidando, vai introduzindo na sua rotina esses micro hábitos que nós precisamos cultivar. Será que ele é uma pessoa mais organizada? Vamos começar a organizar mais hoje. Será que é uma pessoa que se veste melhor? Vamos começar a nos vestir melhor hoje. Então tudo parte do hoje para construir o nosso amanhã. Pessoal, eu tive uma pequena interrupção aqui, vamos continuar então. No médio prazo, então, o que nós temos? Nós temos aqui a auditoria de frequência, né? Ver o que nós estamos sentindo de emoções naquele dia e tentar colocar emoções positivas. Temos também fechamento de portas, fechar, né, relacionamentos, portas, tudo aquilo que não serve mais, comece a dizer um não, para que nós possamos dizer sim para aquilo que realmente importa, para a nossa versão futura. Reprogramação também é a rotina, reprogramar os nossos hábitos diários. E temos também aqui o curto prazo, que é as ações de hoje, que nós podemos fazer hoje. Então, decisão antecipada é uma dessas. Tome uma pequena decisão hoje, baseada na pessoa que você quer se tornar, né? Você deseja se tornar amanhã, no caso. E não no medo de faltar algo. É aquilo que eu falei, comece a alimentar a sua versão de amanhã. Tem alguma coisa que ele faria hoje, já comece a fazer. Se ele é uma pessoa mais com a saúde em dia, que tem o corpo mais definido, comece a cuidar disso hoje já. Comece a cuidar de tudo isso hoje, para que você tenha um amanhã ali já construído. Tudo vem, pessoal, de pequenos hábitos, de pequenas rotinas, de pequenos comportamentos. É isso que molda a nossa realidade todos os dias. Não basta você pensar positivo, não basta você ali escrever no caderno aquilo que você deseja, que você quer, se você não colocar em prática no seu dia a dia, ter ali micro hábitos, né, diários. São os hábitos que vão definir os seus resultados. Você precisa então tomar muito cuidado, prestar muita atenção nos seus hábitos. Será que os seus hábitos hoje são hábitos saudáveis? Nós precisamos fazer uma revisão em tudo isso. Jejum, né, de evidências. Passe as próximas 24 horas sem checar redes sociais ou contas para ver se algo mudou. Sustente sua postura interna sem precisar de provas externas. Que eu falei para vocês, o que importa já está no nosso interior. Não olhe muito para o mundo externo. A maioria das pessoas estão perdidas. Tem muitos profissionais que não sabem para onde estão olhando. Você vai olhar mídia, é tudo manipulado, né? São todos dados manipulados, informações manipuladas. Nós não podemos então nos deixar nos direcionar, né, por coisas externas, porque são todas coisas fabricadas por outras pessoas que muitas vezes fazem sentido na realidade delas,
mas não quer dizer que faça sentido na sua realidade isso. Você precisa ver então o que faz sentido na sua realidade hoje. Temos também aqui a ação, né? Apesar de, vamos falar um pouco disso. Identifique algo que você está adiando porque não se sente pronto. Faça hoje mesmo assim. A prontidão vem com o movimento. Eu tenho na minha vida, pessoal, um conceito que eu coloquei em prática que me ajuda muito, que é o conceito de MVP. Tudo que eu vou fazer uma fase de teste primeiro, uma fase de validação, como se aquilo não fosse para valer, como se aquilo não fosse de verdade. É o que eu faço aqui com os vídeos, é como se fosse o meu laboratório, é como se fosse o meu MVP. Eu não vou me preocupar muito se vai sair bem elaborado ou não, se vai ter uma boa linguagem, uma boa comunicação. Logicamente que eu dou o meu melhor, né? Logicamente, eu uso os recursos que eu tenho, mas não quer dizer que isso vá sair perfeito. Mas eu tenho comigo esse pensamento de MVP, né, que seria ali uma primeira versão daquilo, uma primeira versão tudo bagunçada, toda zoada mesmo, mas o mais importante é colocar em prática, colocar no mercado e vai se arrumando no meio do caminho, vai se arrumando no meio do caminho ali, vai, né, se ajustando no meio do caminho, mas vá se movimentando. O movimento, né, é muito importante na nossa vida, é o movimento que gera a vida, é o movimento que gera os resultados. Pessoal, temos que, para finalizar, então, um case de exemplo. Uma mulher, após uma perda significativa, sentia-se sem chão. Ela olhava para sua conta e para sua situação e só via escassez. Em vez de se retrair, ela decidiu abrir um novo negócio. Ela abriu um salão, baseando-se na certeza de que o pior já tinha passado e que ela tinha o suporte necessário para aquilo acontecer. Ela agiu então a partir da identidade de sucesso, antes mesmo de ter o primeiro cliente. E a realidade se reorganizou para apoiar essa decisão. Ou seja, ela começou a agir hoje já com aquela identidade de sucesso que ela queria ter lá na frente. Ela queria ter um salão, mas hoje muitas vezes ela não conseguiria ter, mas ela já começou a plantar isso, já começou a se comportar como uma pessoa que tinha um salão de beleza e ela já começou a plantar ali micro evidências na vida dela. E é assim, pessoal, que eu estou agindo muitas vezes também. Começo a implantar micro evidências na minha vida, em tudo aquilo que eu estou fazendo. Pessoal, deixe nos comentários, não sei se ficou muita coisa confusa, não sei se eu falei demais. Eu vou ajustando aqui a minha comunicação conforme o gosto de vocês, conforme a necessidade de vocês. Se vocês sentirem falta de um tema específico, deixe também que eu vou me aprofundando nesses temas. Eu gosto muito de estudar, né, sobre autoconhecimento e também de compartilhar esse conhecimento aqui com vocês. A realidade, então, é um espelho que demora alguns segundos para refletir sua imagem. Se você parar de sorrir porque o reflexo ainda está sério, você nunca verá o sorriso completo, porque tudo parte de nós. Somos nós que alteramos a nossa realidade e não é a realidade que altera quem que nós somos. Precisamos então prestar um pouco de atenção nisso. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixe o seu comentário, já deixe a sua curtida, deixe as suas dúvidas no comentário, sugestão de tema. Eu gosto muito aqui de conversar sobre autoconhecimento, de trazer para vocês ferramentas práticas de autoconhecimento que vocês já podem colocar em prática hoje mesmo. Não gosto de trazer para vocês muitas ferramentas técnicas, porque eu tenho comigo aquela crença de que nós podemos caminhar com os recursos que nós temos hoje. O que falta muitas vezes é clareza, é direção, ter um pouco mais de controle da nossa vida cotidiana, ter um pouco mais de organização. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui, alimentar um pouco esses pilares que eu acredito. E com o tempo vocês vão compreendendo melhor o meu ponto de vista, a minha visão, né, como que eu enxergo as coisas, o que eu gosto de seguir, o que eu não gosto de seguir. Mas eu senti de deixar essa mensagem para vocês hoje aqui, essa aula, né, para vocês aqui. Eu espero que faça sentido para vocês. Um abraço e até breve.